Encontre os valores máximo e mínimo absolutos da função f de x igual a x ao cubo menos 3x² mais 1 no intervalo menos meio menor ou igual a x menor ou igual a 4. Para esse caso, que temos um intervalo fechado, que vai de menos meio até 4, precisamos verificar os valores que podem ser máximos e mínimos que estão no meio desse intervalo e também se essas extremidades são máximos ou mínimos da função. Para isso, vamos começar com o que está no meio do intervalo. Para definir os pontos de máximos e mínimos aqui de dentro, precisamos encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos, eles aparecem em duas situações. Uma, quando a derivada é igual a zero, ou quando a derivada ela não existe. Logo, vamos procurar essas duas situações. Primeiro, vamos ir atrás da derivada igual a zero. Seguindo o nosso passo a passo, a primeira coisa a se fazer é derivar a função. A derivada dessa nossa função aqui vai ficar 3x² menos 6x mais 0. Esse 0 aqui a gente precisa de colocar e chegamos à nossa derivada. O segundo passo é igualar essa derivada que a gente acabou de encontrar a zero, ficando aqui com 3x² menos 6x igual a zero. O terceiro e último passo para a gente encontrar os pontos críticos é isolar o x. Aqui eu posso dividir os dois lados da equação pelo número 3, para simplificar, né? Então, eu fico aqui com x² menos 2x é igual a zero. Agora, como eu tenho x nesses dois termos que estão aqui, eu vou colocar ele em evidência. Ficando aqui com x, que multiplica x menos 2. Quando eu tenho uma multiplicação entre dois termos, e isso aqui tem o resultado de zero, duas coisas solucionam essa equação. Ou esse primeiro termo aqui é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Em uma multiplicação, essas são as únicas duas possibilidades. Logo, as raízes que solucionam essa equação aqui será o x igual a zero e o x menos 2 igual a zero. Aqui em cima já está isolado, né? X igual a zero. E aqui, passando esse menos 2 para o outro lado, fica x igual a 2. Esses aqui são os nossos pontos críticos. No x igual a zero e no x igual a 2. Vou chamar esse aqui de ponto crítico 1. Esse aqui de ponto crítico 2. Eles podem ser máximos, mínimos ou inflexões. Além desses pontos críticos feitos por essa forma, a gente também tem que avaliar se tem algum ponto da função derivada que ela não existe. A nossa função derivada, ela está aqui, ó. A gente sabe que funções polinomiais do segundo grau não possuem restrições em seu domínio, ou seja, elas existem para todos os valores pertencentes aos reais. Logo, não temos pontos críticos a partir dessa situação aqui, ó, de inexistência da função derivada. Os nossos pontos críticos que a gente tem, então, são só os que a gente já encontrou, que é o número 0 e o número 2. Logo, os máximos e mínimos absolutos, eles só podem aparecer ou no menos meio, que é a fronteira do domínio, no zero
no 2 ou no 4, que é a outra fronteira. Para que a gente saiba qual deles é o máximo e qual deles é o mínimo absoluto, a gente precisa verificar qual é o valor que eles obtêm quando submetidos à função. Ou seja, a gente vai pegar a função e então substituir cada valor desse e ver qual é o maior e qual é o menor entre todos. O primeiro aqui vai ser o menos meio. Então fica aqui, menos meio elevado ao cubo, menos meio elevado ao quadrado, mais 1. Resolvendo isso aqui, fico com menos 1/8 menos meio ao quadrado, isso aqui vai ficar positivo e vai ficar 1/4, mais 1. Isso aqui então dá menos 3/8 mais 1. Isso aqui fica igual a 5/8. Então, o valor que a gente obteve para o menos meio é 5/8. Agora vamos verificar os outros. O próximo valor é o zero. Ficamos com 0 ao cubo menos 3, 0 ao quadrado, mais 1. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui fica o número 1. Então, a gente tem um valor até um pouco maior para o número 1 do que para o número menos meio. O próximo é o número 2. Ficamos com 2 ao cubo menos 3 vezes 2 ao quadrado, mais 1. Aqui fica 8 menos 12 mais 1, que no total dá menos 3. E por último, a gente tem o valor 4. 4 ao cubo menos 3, que multiplica 4 ao quadrado, mais 1. Aqui fica 64 menos 48 mais 1. Aqui dá 17. Então, avaliando os resultados, eu posso dizer que o x igual a 4, eu tenho o meu ponto de máximo absoluto. E no meu ponto de f igual a 2, eu tenho meu ponto de mínimo absoluto. Esses outros dois aqui são somente máximos ou mínimos locais. Olhando o gráfico da função, podemos confirmar que o valor de x igual a 4 nos gera o maior valor possível, sendo o máximo absoluto, e o valor de x igual a 2 nos gera o menor valor entre todos dentro da função. Então, ele é o mínimo absoluto. Os outros dois valores, que são o zero, ele é um ponto crítico, que representa aqui o máximo local, e esse outro ponto aqui, que é o ponto da extremidade, que a gente também testou, avaliando somente essa proximidade aqui, ele é o menor valor, Então, ele é um mínimo local para essa função.